A prática de austeridades, conforme vimos, convencendo-se de que não conseguiria alcançar a iluminação buscada sob a direção dos dois mestres de yoga, Shakyamuni resolveu dedicar-se à prática de austeridades. Segundo alguns relatos, seguiu esse tipo de vida durante 6 anos, e de acordo com outros, por 10 anos. Cumpriu essas práticas numa floresta nas proximidades da aldeia de Sena, no distrito de Uruvela, um pouco a oeste da cidade de Rajagaha. Essa aldeia teria se situado às margens no Nairanjana, um afluente do Ganges. Bodh Gaya, o local onde ele finalmente alcançou a iluminação, ficava às margens do mesmo rio. Em uma das escrituras, Shakyamuni é citado como fazendo uma vívida descrição do ambiente onde praticou suas austeridades. Assim, procurando o bem e em busca de um caminho para um incomparável estado de paz, cheguei no curso de minhas perambulações por Magadha, aldeia de Sena, em Uruvela, e ali fixei residência. Era um lugar delicioso, as águas claras do Nairanjana fluindo por terras ricas e férteis. Pequenas aldeias dormitavam à sombra de árvores esplêndidas que cresciam ao longo das lindas margens, e ghats e campinas estendiam-se até grande distância. Examinando o lugar, pensei: o lugar é convidativo para um jovem de boa família que está resolvido a encontrar a iluminação. Assim, sentei-me e disse a mim mesmo: este é realmente um local propício à prática ascética. É fato conhecido que a floresta nas proximidades da aldeia de Sena era ponto de reunião de brahmanes que haviam deixado suas famílias e praticavam austeridades. Esse costume, tal como a meditação yogi, era considerado na filosofia indiana como método para se obter progresso espiritual e gozava de grande aceitação. Subjacentes a estas práticas havia os mesmos conceitos de dualidade de mente e matéria e busca de emancipação que discutimos acima, sujeitando o corpo a vários processos dolorosos e aprendendo a suportar a dor e o sofrimento resultantes. Acreditava-se que o indivíduo poderia adquirir libertação espiritual. As várias austeridades foram classificadas em 4 categorias: as relativas ao controle da mente, a suspensão da respiração, o jejum total e a dieta severa. Cumpriam-se as disciplinas em rigorosa obediência a conjuntos detalhados de regras. Na disciplina destinada a controlar a mente, por exemplo, o indivíduo sentava-se na postura formal, cerrava ligeiramente os dentes, pressionava a língua contra o véu palatino e, nessa posição, concentrava-se em pôr a mente sob controle total. A coisa parece relativamente fácil, mas sabe-se que, quando continuada durante horas, a respiração torna-se cada vez mais difícil e o suor irrompe das axilas. O exercício destinado a promover a suspensão da respiração é considerado um dos mais difíceis. Em primeiro lugar, o indivíduo concentra-se para impedir que a respiração entre e saia pelo nariz ou boca. Seria de supor que isso levaria à sufocação, mas quando é suspensa a respiração pelo nariz e pela boca, o indivíduo começa a respirar pelas orelhas. Disse que isso produz forte zumbido nos ouvidos e uma dor quase insuportável. Se progride até o ponto de poder deter a respiração que entra e sai pela boca e nariz,
o indivíduo passa a deter a respiração que se faz pelas orelhas, o que resulta em violenta dor de cabeça, e em seguida passa a deter a respiração através do abdômen, e assim por diante, no tocante a todas as outras partes do corpo. Quanto ao jejum, os que duram de 24 horas a uma semana são considerados apropriados apenas para principiantes. Os adeptos mais adiantados da disciplina jejuam costumeiramente por 1 mês, 2 meses ou mesmo 6 meses seguidos. Os jejuns feitos pelos seguidores da religião jainista são famosos por sua severidade. 9 dos 11 discípulos de Niganta Nataputta, o fundador do jainismo, jejuaram até a morte, acreditando-se que, por fazerem isto, eles conseguiram a emancipação final. Lendo descrições dessas práticas dolorosas e desumanas, compreendemos mais uma vez as consequências pavorosas que podem surgir quando uma religião ou ideologia são levadas a extremos. Ainda assim, como no caso dos jainistas, embora as práticas em si possam parecer duras e extremas, não deixam de ter significação filosófica em sua intenção. O termo em sânscrito relativo a essas austeridades é tapas, que literalmente significa calor. A palavra referia-se originalmente à prática segundo a qual o indivíduo sentava-se nu sob o calor do sol, causticante, até que a carne fosse chamuscada e queimada. Conforme dissemos antes, acreditava-se que o corpo era impuro, ao passo que o espírito era basicamente puro. E por conseguinte, só depois de o corpo ser submetido a mortificações era que o espírito podia alcançar o tipo de paz que representava a emancipação final. Tais austeridades, por conseguinte, eram consideradas como meio importante a ser empregado na busca da iluminação e, tradicionalmente, se acreditava que o indivíduo que deixava a família e ingressava na vida religiosa devia necessariamente, em algum ponto, dedicar-se a essas práticas antes de alimentar a esperança de alcançar o âmago da verdade final. Shakyamuni, a fim de alcançar a iluminação que não conseguira encontrar na meditação yogi, sentiu que não tinha outra alternativa que não se submeter à prática de austeridades. Nenhum homem pode desvencilhar-se de sua era, e ele, como os demais, em seu tempo, acreditava que até que provasse a dor e o sofrimento dessas práticas, não haveria esperança de um autêntico progresso espiritual. Eu me pergunto se o mesmo não se poderá dizer a respeito de todos os homens que aprendem alguma grande verdade ou realizam descobertas que mudam o curso da história. O tipo de filosofia ou sabedoria que permite a um homem tornar-se líder de massas ou que desperta a atenção de toda uma época jamais tem origem em práticas simples e fáceis. Shakyamuni também, acredito, pensou que só passando pelas experiências de sofrimento implicadas nessas disciplinas e enfrentando-as diretamente, poderia realizar qualquer descoberta excepcional própria. A menos que adotemos essa interpretação, é difícil explicar o fato de que mais da metade do período em que ele buscou a iluminação
foi ocupada por tais práticas. 10 anos sendo um relato, como vimos acima, ou 6 de acordo com outro. Cabe lembrar que, particularmente em questões de religião e ideologia, não podemos ter esperança de apreender a essência de alguma coisa a menos que penetremos nela e a experimentemos diretamente. Hoje estamos acostumados ao espírito científico, com sua forte tendência de aplicar padrões objetivos de medida e considerar as coisas de um ponto de vista externo. A busca da iluminação autêntica, porém, não admite esse enfoque de observador distante. O progresso, na maioria dos casos, só pode ser conseguido através da experiência direta em primeira mão. No caso de Shakyamuni, podemos ter certeza de que quando entrou na floresta vizinha, a aldeia de Sena, ele praticou com seriedade e por completo vários tipos de austeridades. Contam as escrituras que pessoas que conviveram com ele na época ficaram atônitas com a severidade das mortificações a que ele se submetia, e em certo momento chegaram mesmo a acreditar que ele falecera em consequências delas. Em seus últimos anos, quando recordou esse período de vida, ele é citado num dos textos dizendo que nenhum Brahmani ou asceta, Shramana, do passado, presente ou futuro, jamais passou ou passará pelo tipo de torturas auto-infligidas que suportou, embora não pudesse, por intermédio delas, obter a iluminação. É importante a nota de autoconfiança nessa declaração, porquanto indicava estar ele convencido de que iniciar essas práticas ascéticas com toda a determinação e entusiasmo, e que nelas persistir até penetrar na própria essência delas, não conseguindo atingir a meta que visava, mais tarde abandonou-as, mas isso não aconteceu por causa de frustração ou falta de força de vontade ao longo do caminho, e sim depois de ter aprendido a quintessência do ascetismo e descoberto que no seu caso não tinha qualquer utilidade. Esse ponto é importante, uma vez que indica que a iluminação no budismo é alcançada apenas por aqueles buscadores determinados que passaram pelas mais severas provações.